Fala galera, alvinegros de Passo Fundo. Pois é, meus amigos, ontem não começamos do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente imaginou. Mas faz parte, né, também do futebol, né? E o que a gente tem para falar do jogo de ontem? O Botafogo fez um primeiro tempo onde controlou as ações. O time da Laú não conseguia trocar dois passes. O Botafogo interceptava, eles erravam. Tivemos chances, né, de abrir o placar, mas fomos incompetentes. E o próprio Paiva na coletiva foi claro quando disse que a gente precisa ser mais incisivo na questão do terço final, ou seja, o Botafogo precisa chutar a gol. Nós não chutamos a gol. E isso não é só agora, não. O ano passado nós ganhamos o Brasileiro, ganhamos a Libertadores, mas a gente reclamava disso também. O Botafogo não chuta de fora da área. Ontem nem o Patrick de Paula, que costuma chutar de fora da área, chutou. Então, nós controlamos o jogo. Nós tivemos um posse de bola absurda no jogo de ontem e perdemos o jogo. Eu digo sempre que posse de bola sem ser objetivo, não adianta porcaria nenhuma. E ontem nós não fomos objetivos. E aí a gente tem que colocar algumas coisas. Aqui nesse canal, quando eu criei o canal para nós aqui, da nossa torcida aqui em Passo Fundo, eu deixei claro que esse canal não iria passar pano. E o que está acontecendo no time do Botafogo? Primeiro, alguns jogadores que foram importantíssimos em 2024, parece que ainda estão vivendo em 2024, parece que ainda estão festejando o título, parece que ainda não acordaram. Você vê jogadores importantíssimos no ano passado. Marlon Freitas, cara, o Marlon Freitas, bicho, ele não acerta um passe. Ele pega a bola, em vez de ser objetivo para frente, ele roda e toca para trás. Meu irmão, até eu com 62 anos faço isso aí. Toca a bola para mim, eu rodo e toco para trás. Aí toca para mim de novo, eu toco para o lado. Porra. Então o Marlon Freitas precisa acordar. Até agora não jogou. Até agora não despertou do sono profundo. Tá? Então Marlon Freitas é um jogador que não está jogando rigorosamente nada. E eu acho que não pode haver jogador no elenco que tenha a cadeira cativa no time. Se tá mal, sai. Sai. Meu, tá mal? Beleza, vamos, bota o Alan. Bota o Alan. Bota outro jogador. O que não pode é você estar com um jogador que foi importante ano passado, mas que tá mal. Até agora não disse ao que veio. Aí você pega o Igor Jesus, que foi um jogador importantíssimo ano passado, mas o Igor Jesus é um centroavante que não faz gol. Aí você vai me dizer, pô, mas a bola não chega nele, ele e tal. Concordo, só que as chances que ele tem, ele perde. Contra o Palmeiras ele teve chance e perdeu. Ontem ele teve uma chance e perdeu. E aí que está a diferença de um centroavante matador. Cano, do Fluminense, tecnicamente é melhor do que o Igor Jesus? Não, mas o Cano é matador. O Cano, se ele tiver duas oportunidades, ele vai marcar. O Veguete do Vasco não sabe matar uma bola, mas é um matador. Se a bola chegar na área, o zagueiro vacilou, de cabeça, de canela, não importa, ele faz o gol. Da Maravilha já dizia, o feio é não fazer gol. E o Igor Jesus não faz. O Igor Jesus, mas ele briga pra caramba. É verdade, não se pode cobrar dele raça, não se pode cobrar dele empenho, que ele se empenha. Mas, meu amigo, centroavante vive de gol. Tá? E outra coisa que eu vou dizer pra você. O jogo de ontem, ele foi cabaço. No jogo de ontem, ele foi expulso de maneira infantil e tem que ser cobrado pelo Botafogo.
Ele deixou o Botafogo 2 jogos, porque na Libertadores, quando se é expulso, são 2 jogos de suspensão. Ele vai ficar 2 jogos fora. E aí, vocês já pararam para pensar que o Igor Jesus agora tem o Mastriani na colinha dele? Mastriani vai entrar nesse time, e se o Mastriani entra e começa a meter gol? Meu amigo, ele vai sentar no banco, não tem o que fazer. E tomara que isso aconteça, porque também está merecendo um banco, também está merecendo acordar, porque ainda não acordou do sonho de 2024. O Botafogo ontem, para quem conhece um pouco de futebol, ele demonstrou claramente desentrosamento. Aí você vai me dizer, mas como desentrosamento se nós temos 7 jogadores do ano passado? É que assim, galera, o Botafogo jogava de um jeito com o Arthur Jorge, agora joga de outro com o Paiva. São pensamentos diferentes, esquema diferente. Tá? Botafogo hoje joga posicional e você percebe claramente que os jogadores ainda estão se adaptando a esse esquema do Paiva. Quanto o Palmeiras, que nós merecíamos ganhar, nós tomamos um gol, quase tomamos um gol. O John salvou. Por quê? Por um processo que ainda não está claro na cabeça dos jogadores. O zagueiro do Palmeiras não foi apertado, ninguém saiu para diminuir, ele fez um lançamento e o centroavante do Palmeiras apareceu no meio da nossa zaga. Ontem tomamos um gol de que forma? Os laterais nossos descem, esse é o esquema, os 2 desceram, a zaga também estava na frente, o goleiro deles pega a bola, joga do lado esquerdo, o Vitinho dá o bote errado. Porra, meu irmão, se você tá vendo que não vai, faz a falta, não fez, foi driblado. Aí o Jair, como a defesa estava na frente, o Jair sai para dar o bote. O Alex Telles não voltou como deveria, porque também já estava cansado, e como o Botafogo não tinha lateral no banco, o treinador não pôde fazer lateral esquerdo, o Botafogo não pôde fazer a substituição. O Alex Telles já estava morto. E aí quando o jogador toca em um, o Barbosa sai, ele toca no outro que era para estar sendo marcado pelo Telles. Mas o Telles já estava cansado, já estava esgotado, e o cara faz o gol. Nitidamente um lance de um time que ainda está se adaptando ao esquema do treinador. Esse sistema posicional, tá? Se você não estiver atento o jogo inteiro, você vai correr risco nos contra-ataques, porque está todo mundo avançado. A defesa vai, os laterais partem os 2 juntos, entendeu? E não tem, velho. É nítido isso, o Botafogo, os jogadores ainda estão se adaptando ao esquema do treinador. Então fizemos um primeiro tempo relativamente bom, mas um segundo tempo ruim. E aí, tem outra coisa que não é o Paiva, são todos os treinadores. Todos. Eles têm uma teimosia em insistir com um jogador que tá mal. Aí ele volta pro segundo tempo. Pô, cara, é proibido. Tá no contrato do cara que ele não pode ser substituído no intervalo, lá no vestiário? Não. Aí ele volta com o Matheus Martins, que todo respeito. Eu torço para que esse menino possa ainda apresentar alguma coisa no Botafogo, mas até agora ele não apresentou nada. Quando ele entra no segundo tempo, ele até vai bem, porque ele pega o adversário cansado. Mas ele jogando de início, ele não consegue render. Matheus Martins foi a peça nula no time do Botafogo. Assim como o Marlon Freitas. E ele volta com os mesmos jogadores. Aí passa um pouquinho, ele percebe que aquilo não vai melhorar. Aí ele mexe no time. Daí, o que acontece? Ele bota o Arthur e bota o Elias Manuel. O Elias Manuel não tinha jogado uma partida ainda no Botafogo. Nenhuma partida. Aí ele bota o Elias Manuel, totalmente desentrosado. E o que a gente viu foi o quê? Aí o cara não consegue render, a grande maioria da torcida, eu sempre digo isso, é polêmico, mas sempre digo isso, 90% do torcedor não entende de futebol, aí o cara vai
queimar o jogador. Ah, não joga nada, que não sei o que tal. Então, o Botafogo demonstra desentrosamento. Tá? Desentrosamento, porque o esquema é outro. Até assimilar, vai demorar um pouquinho. A gente vai oscilar, galera. Só que na Libertadores, não tem terra arrasada. O Botafogo tem Carabobo em casa, esse próprio Laú em casa, e vai pegar o Estudiante em casa e lá. Quem viu o Estudiante Carabobo viu que o Estudiante é um time meia boca também. Agora, dá até para ser primeiro do grupo ainda. Mas para isso, a gente precisa que alguns jogadores tomem vergonha na cara e entrem em campo. Porque se é para não entrar em campo, que fique no banco. Não dá para você ir jogar. E eu, sinceramente, eu fiquei com a impressão de que o Botafogo ontem menosprezou o adversário. Achou que ia ganhar dos caras a hora que quisesse. E não funciona assim no futebol, meu amigo. Você tem que ter respeito ao adversário, por mais fraco que o adversário seja. O que a gente, todos nós torcedores já percebemos, é que o elenco do Botafogo, e eu, veja bem, eu sempre digo isso, não podemos comparar o elenco do Botafogo do começo desse ano com o elenco que terminou o ano. Não, tem que comparar com o elenco que começou o ano de 2024. O problema do Botafogo, com esse elenco, o elenco de 2024, se você avaliar de nome, você poderia dizer que é mais forte do que esse por causa dos nomes que tínhamos no banco. Nós tínhamos jogadores, né, com mais nome no banco e tal. Só que o ano passado, é bom lembrar, nesse mesmo período, nós tivemos muitas dificuldades. Inclusive, perdemos as duas primeiras na pré-Libertadores. Vocês estão lembrados? E sabe por que nós passamos da pré-Libertadores e fomos para a Libertadores? Porque nós tínhamos um jogador que estava numa fase maravilhosa e foi, quando estava ruim, ele ia lá e resolvia, que era o Júnior Santos. O Júnior Santos resolveu o nosso problema na pré-Libertadores. Hoje nós não temos um jogador com essa fase. Júnior Santos é craque? Não, um bom jogador, né? Mas, na verdade, um jogador que não está mais no clube, não adianta a gente estar aqui lamentando, mas que o Júnior Santos, com certeza, foi o jogador que nos levou até a fase de grupo da Libertadores das Américas. E hoje nós não temos um jogador com essa capacidade. Não temos. Botafogo preferiu investir em jogadores promissores, mas que não estão prontos. E aí, a gente olha para o banco e não tem ninguém. Por exemplo, Santi Rodrigues, ontem, no primeiro tempo, mostrou que é um jogador qualificado, que vai nos ajudar, que vai encaixar nesse time. Mas é um jogador que ainda não encaixou, 4 meses ficou sem jogar, está sem ritmo de jogo. Mas ontem já mostrou alguma coisa. Mas ainda não tem o entrosamento nem a condição física necessária para apresentar tudo aquilo que ele pode. E a gente olha para o banco, não tem um reserva para o cara. Nós não temos, o Savarino não estava jogando, nós não temos um reserva. Então fica claro que o time do Botafogo hoje, ele é desequilibrado. Aí você tem que ler no GE, hoje eu acordo e tem 2 notícias do GE, que é ridícula, é humilhante. Uma, que o scout do Botafogo, a diretoria da SAF Botafogo, reavaliou o elenco e percebeu insuficiência no elenco e que este precisa de reforço. Meu amigo, não precisa ser scout para isso. Todo mundo está vendo que precisa de reforço. Todo mundo está vendo que o nosso elenco é desequilibrado. Tem jogadores de potencial? Tem, mas são jovens, que ainda não estão preparados, que ainda não estão prontos. O Botafogo investiu em jogadores para o futuro, que não é o caso. Nós temos que ter jogadores prontos que venham, entrem e resolvam. E não tenha esse negócio de o cara nunca jogou uma Libertadores. Não, nós temos que ter jogadores prontos. E agora eles chegaram a essa conclusão. Então,
Aí eu pergunto para vocês, nessa janela nacional aqui, vocês acham que tem alguém que vai resolver o problema do Botafogo? Eu não acho. Eu não vejo ninguém no Brasil que possa resolver o problema do Botafogo. Até porque os grandes jogadores que estão no Brasil, os clubes não vão vender. Os clubes não vão vender. Ninguém vai vender. O Flamengo vai vender o Gerson? Não vai. Não digo nem o Arrascaeta, que para mim esse aí é final de carreira. Mas vai vender o Gerson? Não vai. Ah, o Palmeiras, por mais criticado que esteja lá o Veiga, o Palmeiras vai vender o Veiga porque a gente precisa de meia. A gente precisa de meia. Nós não temos meia. Pontas a gente tem que contratar, que nós não temos. A nossa esperança, a minha pelo menos, o Jefinho ontem entrou bem no jogo. Pelo menos é um jogador que tenta, que não tem medo de ousar. Pode até errar, mas vai tentar. O Arthur entrou mal pra cacete, mal. Teve 2 jogadas que era só simplificar, ele quis enfeitar o Pavão e aí deu no que deu. Então nós precisamos contratar. Mas aí a nossa scout, que o ano passado e nos outros anos, ó, foi... Pô, os caras foram fantásticos, contrataram certo e tal. Esse ano eles ratearam. Mas também faz parte, né? O ser humano ele pode errar também. E a outra notícia esdrúxula é que o Botafogo propôs uma troca por empréstimo com o Bahia do Cauli pelo Matheus Martins. E o Bahia, inteligentemente, respondeu à altura. A gente troca o Cauli, se vocês nos derem, ou o Igor Jesus, ou o Savarino. Podiam ter dormido sem essa, né? Porra, você propôs uma troca do Cauli pelo Matheus Martins, aí você tá brincando. O Matheus Martins é um jovem, tem potencial, tem. Não sei se vai render, não sei se vai performar no Botafogo, até agora não performou. E o Cauli é um jogador de 29 anos, vai fazer 30 anos, que pro Bahia já foi muito importante. Hoje está lá escanteado, está no banco, entra faltando poucos minutos e tal. A minha pergunta é a seguinte: vocês acreditam que o Cauli vai resolver o problema do Botafogo? Vocês acreditam que o Cauli realmente é o jogador que falta no nosso time? Eu acho o Cauli um bom jogador, gente, mas não vejo o Cauli com essa pompa toda que estão tentando fazer, não. Ah, mas o Paiva gosta do cara. Beleza. Aí o treinador pediu o jogador. Tá tranquilo. Aí você vai lá, o Bahia quer uma grana pelo cara, irmão. O Bahia quer uma grana. O cara tá avaliado em 5 milhões de euros. Eu acho que não vale. 5 milhões de euros no Cauli, meu amigo, procura outra pessoa aí. Procura um jogador aí no Internacional que esteja sem contrato, né, que tenha potencial, que esteja aí sem contrato, porque se o contrato do cara tiver terminado antes de fechar a janela, ele tá livre. Porra, eu não vejo o Cauli com todo esse futebol para chegar no Botafogo, entrar e resolver. Não vejo. Pode ser que venha, resolva e queime minha língua. Bom, eu vou ficar feliz pra caramba se acontecer. Mas não vejo o Cauli com esse potencial para chegar e resolver. Nós precisamos de um meia que chame o jogo para si. Ontem o Patrick de Paula também se escondeu do jogo. Se escondeu todo. O Patrick de Paula ontem se escondeu totalmente. Ele não viu a cor da bola. Se escondeu. Se escondeu. Porra, então você vê ontem o Botafogo. Quem jogou no Botafogo ontem? No segundo tempo. Primeiro tempo foi até legal. O time controlou e tal, mas, cara, não adianta, você tem que fazer gol. Contra o Palmeiras, mesmo quando jogamos bem, não fizemos gol. Por quê? Porque não chuta. Não chuta. Quer entrar com um toquinho, não chuta, meu filho. Se não chutar, não faz gol. Então, galera, o que a gente espera? Sábado já tem jogo contra o Juventude. No Newton Santos. Vai ter pressão. Vai pegar um time fechado. O Botafogo ontem demonstrou que está com os mesmos problemas da época do Arthur Jorge. Quando pega um time fechado, um time que joga, que nem jogou a Laú ontem, 3 zagueiros, num 3-5-2, meio campo povoado, o Botafogo tem muitas dificuldades. E o ano passado, algumas vezes que a gente estava... Quantas vezes nós empatamos jogos com times
fechadinho na nossa casa, que a gente não conseguia furar, mesmo com o Luiz Henrique, mesmo com o Almada. Ontem mostramos que estamos com a mesma dificuldade. Como vai resolver? O pai vai ganhar para isso. Tem que tentar resolver, irmão. Nós temos que contratar ponta. Nós não temos ponta. O Arthur é bom jogador, mas não é o jogador que vai resolver o nosso problema. Eu tenho esperança no Jefinho. Tenho muita esperança no Jefinho. Jefinho, se botar na cabeça que ele vai ser jogador de futebol, que ele vai se dedicar, ele é um baita de um jogador. Jefinho tem um potencial imenso. Só precisa ele querer. Então eu tenho esperança no Jefinho pela esquerda. Espero que o Paiva, contra o Juventude, tá, coloque o Mastriani, porque o Mastriani vai jogar os 2 jogos da Libertadores, porque o Igor Jesus está suspenso 2 jogos. Na Libertadores é 2 jogos quando é expulso. Tá? Então, espero que bote o Mastriani para já ir pegando o ritmo com o grupo. E que deixe o Igor Jesus um pouquinho no banco para ele acordar um pouquinho. Também tinha que botar seu Marlon Freitas no banco também para se ligar na missão. Então, galera, ontem foi, não vou dizer que foi uma vergonha, né? Foi um jogo que nós podíamos ter ganho, mas, mais uma vez, digo, falta de entendimento ainda do processo do sistema de jogo do Paiva, vai nos proporcionar ainda essas coisas chatas aí. A gente não vai ser o primeiro, nem vai ser o último jogo que o Botafogo vai apresentar esses problemas. Tá? Até encaixar isso aí, e é bom lembrar que o Arthur Jorge, quando chegou, foi vencer na 4ª rodada. Tá? O Arthur Jorge só foi vencer na 4ª rodada, porque os jogadores também tinham dificuldade de entender o processo, até entenderam e aí voamos. Torço para que isso venha acontecer, não precisamos ficar 4 jogos, torço para que sábado a gente já consiga apresentar um melhor futebol, e torço também para que o Paiva seja justo e não fique salvaguardando o lugar de jogador que não está rendendo. Quem está mal tem que ir para o banco e trabalhar para voltar, entendeu? É isso que eu acho. Então, galera, não foi o resultado que a gente esperava, mas também não podemos ficar choramingando achando que é terra arrasada, não é. Temos totais condições de ser o primeiro do grupo, é só tomar vergonha na cara, é só alguns jogadores acordar e o Botafogo toda vez que vai, inclusive contra o cara bobo, respeitar o adversário, que é fraco, mas são 11 contra 11. Se fizer isso, nós vamos ser o primeiro do grupo, não tenho dúvida nenhuma disso aí. Então, galera, espero que o Scout agora resolva contratar, mas contratar jogadores que cheguem para jogar, e não jogadores que são promissores, mas que ainda não estão prontos. Então, até sábado. Sábado vamos torcer para que consigamos uma vitória no Campeonato Brasileiro. E saudações alvinegra. Um bom dia a todos.